Esse gráfico, o que eu quis trazer a ideia para vocês, né? De como que essa nova visão que a gente está tendo da medicina de prevenção e tudo mais, o que ela vai impactar no tanto que a gente vive mais. É uma vida com mais qualidade, né? Verdade, é qualidade, é funcionalidade. Aí, basicamente, eu plotei umas idades pra gente ir pensando, né? Então, se for pensar em funcionalidade, né? Quando que a gente chega no ápice da nossa funcionalidade? É quando a gente é bebezinho? Não, a gente ainda não consegue andar, fazer as atividades, nada direito. Então, por volta do final da adolescência, ali tudo a gente vai formando o nosso corpo e aí a gente já tem toda a parte funcional já mais desenvolvida. Então, eu coloquei ali uma idade de 15 anos pra gente entender que a gente chega meio que num ápice do que a gente é funcional, né? Daí a gente vive um período de estagnação, de platô, né? De uma área que a gente fica relativamente igual. Então, você aos 15, aos 25, vai tendo a mesma coisa, a mesma funcionalidade por volta dos 40, que é aquela idade coisa, aí pode começar a ter esse declínio, que é o que a gente vê. E ali eu simulei que uma pessoa teria lá seu óbito em algo em torno de 80 anos. Então, você vai vendo que ele vai sendo funcional, chega uma hora que tem um descenso, né? Isso seria um curso basicamente habitual e tudo mais, né? Isso aqui, esse verde, seria o mundo perfeito, o mundo ideal, né? A gente manteria a nossa funcionalidade a mesma dos 20 anos até os 100 anos e do nada morreria. Poxa, olha que maravilha, né? Imagina você hoje, com o corpo que você tem, fazendo calistenia, fazendo as coisas que você faz e com 100 anos você tá igualzinho e de repente você morreu. Poxa, maravilhoso. É o melhor dos mundos, você não precisa passar por, as pessoas vão ter que cuidar de mim. Você não passa por um processo de doença, você não passa por nada, um dia, olha, não acordou. Isso seria o mundo ideal. Aqui, a gente coloca esse 2.0, porque é o jeito até que o Peter Attia dá essas nomenclaturas, né? Ele fala de uma medicina pré-antibiótico, pré-tecnologia, que é 1.0, aquela coisa mais medieval, sangrias, ungüentos e tudo mais. Aí depois a medicina propriamente dita que a gente conhece hoje, né? Com medicações e tudo mais, que ele chama de 2.0, e a dessa do futuro /presente, que seria a 3.0, né? Então, nessa nova forma de enxergar, nessa forma que a gente hoje atua, na verdade, a gente consegue o quê? Às vezes, aumentar um pouquinho a sobrevida das pessoas. Por quê? Tem antibiótico para infecções, tem remédio para pressão, remédio para diabetes, tireoide, assim por diante. E ali você vê que tem uma barriguinha no final, né? Que o cara chega no 80 e vai pro 90. Que é justamente aquilo que você estava me falando. Você fala, poxa, tem pessoas que, às vezes, os últimos 10 anos de vida são sofríveis. E essa sobrevida com baixíssima funcionalidade, a gente acaba vendo. Então, são, às vezes, idosos que ficam acamados. Pode ser por diversas causas, né? Alzheimer e tudo mais. Ali, a medicina tradicional nossa de hoje conseguiu dar esse aumentinho de vida. É um paciente oncológico que está em quimioterapia já paliativa, é um paciente de terapia de substituição renal, ou seja, um cara que está fazendo diálise, que se tirar ele vai morrer, mas ele ainda consegue ficar por conta dessa terapia que ele está fazendo. Esse respirozinho a mais, a medicina tradicional consegue dar pra gente, só que você vê com uma funcionalidade extremamente baixa. E qual que é a proposta, né? Vê o próximo gráfico aqui. Esse embarrigamento da curva, a gente vai chegar ali no verde, que era um mundo ideal? Não. Ah, cara, você enganou. Então, quem falar que vai, tá mentindo, então não tem jeito. Não, tá mentindo. Mas assim... Querem te vender uma pílula, né? Sim, a gente vai o quê? Ter um declínio cada vez mais suave da funcionalidade para ver se aquele período mais difícil, em vez de 10 anos, uma década de dificuldade, talvez o cara vai viver um ano, 6 meses já numa senilidade, que aí é um processo normal e vai falecer, sabe? Então, essa é a ideia de que a gente apresenta, assim, não é um modelo de longevidade, é um modelo de saúde, né? Isso que é o bacana. Como que a gente pode amarrar o tema saúde, né? Mais do que longevidade, a gente tá falando de saúde, tá? É um tripé. Você que eu tava vendo, você estava até revisando temas do ensino médio e tudo mais, né? O que vai formar pra gente a estrutura mais estável que tem? Um tripé. Tanto que câmera é um tripé, o plano é formado por 3 pontos, assim vai. Esse tripé, o que a gente tem que ter? E é batido, mas é simples, mas não é fácil de ser seguido. Exercício físico, sono e alimentação. Sem esses 3, é difícil a gente conseguir fazer aquela diferença de formatação da curva. Lembrar que isso não é uma garantia, mas é o melhor que você pode fazer por você. Quando a gente soma esses 3, aliado a algo que amarre isso, que aí sim é a saúde mental e os relacionamentos, tá perfeito. Então, você tendo tudo isso amarradinho,
esses pilares, cara, a gente vai conseguir falar do que a gente tava pensando ali dessa suavização da curva. E pelo menos 80% do tempo, né? Porque também tem gente que fica muito chata, assim, de querer, não vou nem sair encontrar as pessoas que eu gosto porque vamos tomar vinho e dormir mal. E aí Aí você perde a parte do relacionamento. Você perde o relacionamento. Não vale a pena, você vai ferrar sua saúde mental do mesmo jeito. É isso. Então, assim, e as pessoas às vezes falam, cara, não, isso aí é nóis, não vou ficar preocupado com isso, se morrer, morreu. Não é assim. Porque às vezes você fica doente, gravemente doente antes de morrer. E aí a sua saúde mental, você vai se sentir mal, e aí pode surgir um dos principais e piores sentimentos que a gente pode ter, que é de culpa. Falar, poxa, eu podia ter feito algo, não fiz, e hoje eu tô dando trabalho pro meu filho, pro meu companheiro, companheira. Entende? Você vai sentir um fardo, e isso deve ser uma das piores sensações, e é uma coisa que a gente não quer pra ninguém, sabe? Nossa, e alguma das coisas que mais me causa desespero, até porque na minha família é o que acontece mais. Acho que tive na família das pessoas que conheço, teve só um caso de câncer. Sim. Doenças cardíacas, acho que não conheço nenhum. Teve só um tio que teve um AVC mais Covid. Mas a maior parte é demência. Quando vai ficando mais velho, é demência, Alzheimer e outros tipos. Acho que a gente pode então, isso é algo que me preocupa bastante. Sim. A gente tem que saber com o que a gente tá lutando. Então, os 4 principais vilões, em ordem de importância, é doença cardio e cerebrovascular. Ou seja, infarto, o AVC e tudo mais que a gente conhece. Câncer vem em segundo, que a gente estava falando até agora. O terceiro entram as demências, sendo o Alzheimer o principal, vamos dizer, representante. O quarto, aí a gente vai falar de doença metabólica, e aí entra a diabetes e o espectro da intolerância à ação da insulina, tá? Da resistência à ação da insulina. E o que eu comecei a perceber, né? Na época que eu comecei a falar assim, cara, começou a me incomodar os pacientes que eu tava falando, e era câncer, o que tem a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Porque eu comecei a pensar que, falar assim, o que eu posso fazer para prevenir? E aí, na época, eu até criei um Instagram, que era o Prevenindo Câncer, que até hoje é o meu perfil. Ainda ficou com esse nome, apesar de a gente falar de prevenção de tudo. Mas assim, eu comecei a perceber que os estudos que eu vi, eu falei, poxa, tem muito a ver a prevenção do câncer, e prevenindo isso, eu consigo prevenir também a parte cardiovascular, que tem até uma relevância maior em termos de mortalidade, né? E aí um agradecimento aqui a um amigo, ao Rafael Dea, que ele me apresentou o trabalho do Peter Attia, um cara que não tem nada a ver, ele não é dessa parte médica, não trabalha com isso. Ele não é médico, né? Não tem nada a ver com isso. E ele chegou pra mim e falou, cara, Carioca, tu conhece o Peter Attia e tal? Eu falei, pô, não, né? Aí ele falou, não, você tem que ver, pô, você que tá pensando nessas coisas. Aí eu comecei a consumir. Nossa, aí foi um mergulho, né? E aí comecei a ver, falei, nossa, faz muito sentido. E por coincidência, o Peter Attia, ele de formação é cirurgião oncológico. Então, pra você ver, sei lá, uma coincidência, se é algo especial ou não, isso não tô falando. Calma, ele é médico? Ele é médico, né? O Peter Attia, ele é médico e é cirurgião oncológico, exata a minha formação. Legal. Essa área que hoje o pessoal fala de longevidade, ou medicina do estilo de vida, ou 3.0, sei lá, o jeito que você queira chamar, eu prefiro falar, promoção de saúde e prevenção de doenças. É o que a gente está fazendo. Ela é habitada por muita gente diferente, né? Então, não tem uma residência médica, uma pós-graduação médica disso. Não existe. Então, o que aconteceu? muitos médicos generalistas foram para isso, muitos não, poucos, né? E outras áreas especialistas também se interessaram nisso. E aí, por exemplo, quem que faz isso hoje e já faz há muito tempo? O Paulo Musi, tá? Verdade. Paulo Musi veio da ortopedia e foi para isso. A Thaís, proctologista, e foi para isso. O meu, da cirurgia oncológica. O Renato Tomioka, cara brilhante também, ginecologista, foi para essa área. Então, você vê que são pessoas de backgrounds, assim, totalmente diferentes que foram habitar essa porque área. A galera tá percebendo, né? Pô, a gente vai ficar aqui só... Já deu merda, a gente vai ficar aqui só tentando remediar o que aconteceu já. Sendo que a gente pode evitar que essas coisas aconteçam. A gente pode melhorar realmente a qualidade de vida da pessoa. Não só resolver algo que já aconteceu, né? Um problema que já aconteceu. E aí que entra agora esses grandes pilares, né? Que eu acho que vale esmiuçar isso, né? O primeiro deles, cara, sem dúvida nenhuma, é o exercício físico. É o que eu mais vejo como um potencial de transformação, assim, muito especial. Porque você pensar entre sono, alimentação e exercício, todos eles você pode influir. O sono é o pior deles. Você não pode chegar um dia e falar assim, cara, hoje eu vou dormir bem. Não tem jeito. Alimentação, sim, você tem uma autodeterminação. Você pode falar, olha, não, eu vou parar de comer tal coisa, vou fazer isso.
Mas o exercício, eu acho que ele dá essa ideia pra gente de autodeterminação de saúde mais importante, que é uma coisa que assim, cara, a partir de hoje eu vou começar a fazer, que seja uma caminhada, vou começar uma musculação. Então, ele dá esse estalo, às vezes, na pessoa, que aí ele vai lá, vai numa academia, fica dolorido, caminha, fica cansado. Ele vai chegar em casa e ele vai falar, putz, cara, agora eu não vou também comer isso, porque foi mó trampo eu ir lá na academia e fazer o que eu fiz. Então, ele começa a puxar os outros do tripé. E aí, você fez exercício, tem uma chance maior de você dormir bem. O paciente chega, é uma recomendação geral que os médicos dão. Fala assim, o que eu preciso fazer, doutor, por exemplo? Faz exercício, come bem e toma isso, sabe? Faz exercício, qual, quanto, que tipo. Total. Então, assim, 3 tipos de exercício são fundamentais. O que vai melhorar a sua parte cardiorrespiratória, o que vai melhorar a sua força e vai fazer você ganhar músculos, e o que vai melhorar que é muito esquecido, sua elasticidade / agilidade.